Bem, vamos lá dar seguimento com o oitavo ano. Hoje a gente vai para a nossa aula sobre nutrientes, tá ok? E a gente vai ver os principais nutrientes, funções, aonde a gente encontra, né? Algumas questões relacionadas a isso, tá? Vamos lá. Nutrientes. Então eu botei aqui algumas imagens de coisas gostosas, outras nem tanto, né? Tu sabe que eu sou vegetariano, então não vou comer essa carne aí, né? Já me deu um pouco de nojo só de olhar para ela, tá? É, e aí a ideia é a gente pensar nos alimentos que a gente come no nosso dia a dia, se a gente faz uma dieta boa, uma dieta balanceada, com tudo que a gente precisa aí para ter energia, né? Ou se a gente come mais só aqui pão, carne, queijo, hambúrguer, se a gente come bastante salada, né? Se nosso prato é bem simplesinho, só lá arroz, feijão e um pedaço de carne, como é que tá essa nossa dieta aí, essa nossa alimentação? Por quê? A gente precisa dos nutrientes para fazer muita coisa, né? Então, por que a gente precisa dos alimentos? Ó, eles servem, perdão, os alimentos servem de material de construção para novas células. Se a gente quer formar novas células no nosso corpo, os nutrientes auxiliam a fazer isso. É a partir dos nutrientes que a gente obtém energia, tá? Principalmente dos carboidratos. Os nutrientes ajudam a gente a nos prevenir contra várias doenças. Você está vendo aí na época de coronavírus o uso de vitamina C, por exemplo, né? Que auxilia no aumento da imunidade, né? Então tem a ver com prevenção de doenças. Reparo de componentes celulares para regulação de funções. Então, alguns nutrientes ajudam a gente a realizar funções do nosso corpo, a regular, a controlar essa questão, tá? E aí aqui tem todos os nutrientes, alguns, na verdade, todos que a gente vai falar. Então a gente vai falar dos minerais, da água, das fibras, e a gente vai ver para que serve cada um desses nutrientes, tá? Vamos lá. Proteínas, os primeiros nutrientes aqui que a gente traz. Vamos ver aqui. As proteínas têm de vários tipos e cada uma tem uma função específica, tá? No geral, a gente consegue estabelecer que as proteínas ajudam o nosso corpo a crescer, porque elas vão atuar na construção do corpo, tá? Vão estar lá na composição de membrana também, né? Das estruturas mais variadas aí do nosso corpo, tá? Alimentos que são ricos em proteínas podem ser tanto de origem animal, como carne, por exemplo, né? Ovo, né? Qualquer tipo de carne, na verdade, e alimentos de origem vegetal, assim, muitas leguminosas, tipo feijão, soja, ervilha, grão de bico, né? São alguns alimentos aí de origem vegetal que são ricos em proteínas, tá? Eu separei aqui 4 proteínas que são uma das mais famosas, talvez, para a gente ver quais são as funções delas. Então, por exemplo, eu tenho aqui a queratina, que está presente na sua unha, por exemplo, na pele também, mas a gente vê muito queratina na unha, tá? Eu tenho a hemoglobina, que é uma proteína presente lá no seu sangue, que ajuda a transportar o oxigênio, tá? Eu tenho a miosina, que é uma proteína, ó, que ela vai estar associada com contração muscular. Qualquer contração muscular que você faça, você tem a miosina e também tem a actina, que é uma outra proteína, tá? Então, miosina, ó, lembra de músculo, músculo, miosina, tá? E eu tenho os anticorpos, que a gente já ouviu falar com certeza deles. Anticorpos esses que estão diretamente relacionados com a defesa do seu corpo, tá ok? Então, se tem algumas proteínas aqui, elas têm funções gerais, tá? Assim, então tem que ver para que serve cada uma delas especificamente. O segundo tipo de nutriente que a gente vai ver são os carboidratos. Aí esses sim, ó, os carboidratos são os principais para você obter energia aqui, ó. A principal função deles é fornecer energia para o funcionamento da sua célula. Então, para o seu corpo estar funcionando, para o seu corpo funcionar, ele precisa de carboidratos, tá? Ele vai precisar de alimentos que sejam ricos em carboidratos, de glicose, por exemplo, para a gente ver isso funcionando. Olha o desenho aqui, ó, da galera lá fazendo atividade física, nadando, andando de bicicleta, jogando tênis, jogando videogame, qualquer que seja a atividade. Quando a gente pratica uma atividade física intensa, a gente precisa de muita energia. E essa energia é fornecida principalmente pelos alimentos ricos em carboidratos. Então, algumas coisas que são ricas em carboidratos: arroz, massas no geral, tá? Macarrão, por exemplo, é muito rico em carboidrato. As frutas, né? Enfim, alguns vegetais também vão ser ricos, porque, por exemplo, a gente usa a glicose, que é um tipo de carboidrato, para gerar energia nas nossas células. Então, o principal carboidrato que a gente fala, a glicose, é exatamente para isso, para gerar energia nas nossas células. Já o amido,
que é um tipo de carboidrato presente em vegetais, em plantas, ele está bastante associado com energia, com reserva de energia. Então, quando as plantas querem guardar energia, armazenar energia, elas armazenam, elas guardam na forma de amido, tá? Agora, se eu quero armazenar, nós animais, nós queremos armazenar energia, aí a gente armazena na forma de glicogênio, que chama, tá? Lembra da glicose, glicogênio. Então, glicogênio é a reserva de glicose, de energia, no nosso corpo, dos animais, tá? Um outro tipo de carboidrato que a gente fala muito lá no sétimo ano é a celulose. Por quê? Porque a celulose ela é o principal composto da parede celular dos vegetais. Tá? A gente sabe que os vegetais têm uma parede celular externa, a membrana plasmática, a membrana celular deles, e aí essa parede é formada principalmente de celulose, que também é um carboidrato. Tá ok? Então a principal função dos carboidratos é gerar energia. Tá? Outro nutriente muito importante que a gente nem gosta muito dele são os lipídios. Tá? Deixa eu botar aqui embaixo. São os lipídios. O que os lipídios fazem? Eles fazem parte da composição química de todas as membranas celulares. A membrana celular é praticamente lipídio. Tá? Ela tem proteína e tal, pode ter carboidrato também, mas a maior parte dela é de lipídios. Tá? Além disso, os lipídios atuam como reserva energética e auxiliam no isolamento térmico. Por que reserva energética? Porque eles acumulam energia. Pensa nas suas gordurinhas, bota a mão aí na sua gordurinha. Não precisa mostrar não, só bota a mão na sua gordurinha. As suas gordurinhas, elas estão ali guardando energia. Quando você come mais do que você deveria, principalmente aí na quarentena, aí muita batata frita, muito queijo, muito bolo, muito hambúrguer, muita pizza. Quando você come mais do que deveria, o seu corpo guarda isso que está sobrando. Ele vai guardar na forma dos lipídios, porque os lipídios nada mais são do que as gorduras. Gorduras, óleos do seu corpo, cera, por exemplo. Tudo isso é lipídio, tá? E aí qual é o problema? Esses alimentos ricos em gorduras, como queijo, carne gorda, a carne é proteína, né? Mas eu tô me referindo aqui à gordura da carne, tá? Frituras, tudo isso tem que ser consumido com moderação, gente. Porque o excesso pode se acumular no seu corpo. Você consome mais do que você deveria, aí isso acumula, tá? Isso acaba trazendo alguns problemas, como obesidade, mau funcionamento do sistema circulatório, porque a gordura vai acumulando no sangue, vai impedindo que o sangue passe, tá? E aí vai causando vários problemas para essa pessoa, tá bom? Já as fibras, elas são interessantes porque, olha só, o nosso corpo não consegue digerir as fibras, não rola. Só que elas são muito importantes, sabe por quê? Como o corpo não consegue digerir essas fibras, o que essas fibras fazem? Elas acabam aumentando a motilidade do seu intestino. Então as fibras, elas vão aumentar o transporte, elas vão movimentar cada vez mais o seu intestino delgado, o seu intestino grosso, por exemplo. E aí isso vai aumentando o transporte, isso vai facilitando a formação das fezes, vai melhorando o trânsito intestinal, tá? Você pode achar fibras aí principalmente nos cereais, mas também em frutas, legumes e algumas verduras, tá ok? Então as fibras a gente não consegue digerir, mas elas são muito importantes porque elas aumentam o trânsito intestinal, aumentam o transporte dos alimentos pelo tubo alimentar, tá? Vamos lá. Alguns sais minerais que eu trouxe aqui, tem vários outros, eu não trouxe todos, trouxe os principais aqui para a gente ver, tá? Esses sais minerais, eles são substâncias que não são produzidas pelos seres vivos, mas que são muito importantes para a gente funcionar. Porque, por exemplo, alguns sais minerais aqui importantes. O cálcio é muito importante para construir, ó, dente, osso, tá? Então o cálcio está presente na composição dessas partes aí do seu corpo. O fósforo, que é um outro sal mineral, a gente usa ele muito para compor as moléculas de DNA e de RNA do seu corpo, tá? O ferro, a gente usa ele lá na composição da hemoglobina, que a gente comentou como proteína, né? Então o ferro auxilia aí o cara a fazer transporte de oxigênio. É exatamente aonde o oxigênio se liga, é no átomo de ferro, tá? Tanto que a pessoa que não come muito ferro, né, ela fica com anemia, porque ela não transporta muito oxigênio, ela fica muito fraca, né? Ela vai tendo esse quadro aí de cansaço, tá?
E um que eu trouxe aqui bem legal é o iodo. O iodo tá presente pra gente aqui no Brasil no sal. O nosso sal de cozinha ele é iodado, ele tem iodo. E aí esse iodo ele é importante porque ele compõe vários hormônios do nosso organismo. Dois desses hormônios aqui importantíssimos são T3 e T4, que a gente vai ver lá no final do ano na aula do sistema endócrino. Quando você está em falta de iodo, essa glândula aqui sua, que é a tireoide, ela aumenta de tamanho, ela cresce. Porque ela, como tem pouco iodo no seu organismo, ela vai aumentando de tamanho para ver se ela consegue pegar mais. Mas ela não consegue. E aí dá essa protuberância na região do pescoço, tá? Trago algumas proteínas, tem várias outras que eu não trouxe, vou fazer um passeio rápido por elas. Cada uma tem uma função importante, cada uma é encontrada em alimentos diferentes, assim, mas a gente vê que no geral elas são muito essenciais para o funcionamento do seu corpo. Então, por exemplo, a vitamina A é um importante oxidante, protege o seu corpo contra radicais livres. Você acha ela em frutas e vegetais de cor forte, tipo cenoura, abóbora, espinafre, tá? Isso tem muito vitamina A, tá? A vitamina A também é muito importante para visão, auxilia na visão. Vitamina K, ela é importante para coagulação do sangue, que eu acho que a gente comentou em sala de aula já sobre isso. Coagulação do sangue nada mais é do que estancar o sangue, não deixar a ferida ficar jorrando aí, caindo sangue sem parar. Então isso quer coagular, fechar o sangue. Você acha ele já, essa vitamina, mais em vegetais, de folhas e legumes, como couve, brócolis e salsa, tá? Vitamina D, que é importante, ó, o seu sol, tem que fazer um banho de sol aí de 15 a 20 minutos por dia, tá? Porque o sol, ele vai sintetizar a vitamina D no seu corpo. A vitamina D que a gente come ali, principalmente em peixes gordos, como atum e salmão, e em leite também, né, e outros derivados, ela não é uma vitamina D pronta. Eu preciso dos raios solares para ativar essa vitamina D, tá? Que ela vai ser muito importante para o seu sistema imune e ela vai ajudar a absorver cálcio. Então ela tá ligada com o fortalecimento dos ossos e dos dentes, tá bom? Vitamina E, que melhora, que protege o sistema reprodutor, reforça o sistema imune, previne câncer e outras doenças cardiovasculares. Você acha geralmente vitamina E em óleos, né, em semente de girassol, amêndoa, amendoim, azeite, né? Isso tudo é muito rico em vitamina E, tá? E mais duas vitaminas que eu trouxe aqui, B12, né? B12 você vai achar primariamente em carne, em ovo, leite e queijo. Você não acha em legume e verdura. É só nesse tipo de alimentos, tá? Vitamina B12 ajuda a produzir, sintetizar as células do sangue, tá? Ajuda a manter o sistema nervoso, ajuda a crescer e desenvolver o corpo. Então, estando bem presentes aí em carne e laticínios no geral. E a vitamina C, em época de coronavírus, estamos falando a beça da vitamina C, que principal fonte vai ser em laranja, limão, né, frutas cítricas, vegetais frescos também, e ela está diretamente relacionada com aumento da imunidade, proteção de infecções, tá? Ajuda a manter os tecidos, ajuda a manter o corpo funcionando. Então ela é muito boa para manter o seu corpo assim, ó, tranquilão, sem nenhum tipo de problema, tá? Vitamina C, que também é conhecida como ácido ascórbico, tá? E aí, beleza, agora é a sua vez. A gente falou pra caramba, eu sei que eu não voltei, não repeti muitas coisas, porque como é uma aula em vídeo, você pode pausar e voltar quantas vezes você quiser para você entender. O que eu vou pedir para você fazer? Copia as principais funções dos nutrientes, bota assim, carboidrato, faz isso e isso, proteína, faz isso e isso, vitamina, faz isso e isso, no seu caderno, tá ok? Depois você vai copiar esses exercícios aqui, responde no caderno, tira uma fotinha para mim e me manda lá pelo sala de aula. Vou dar 2 segundos para você printar essa tela. Printou. Tem mais essa atividade aqui também, que essa aqui eu vou explicar melhor porque ela não é só de responder. Olha só. Qualquer alimento que a gente pegue, ou qualquer bebida, qualquer produto que a gente pegue, ele tem lá atrás uma tabela nutricional. Tá ok? Então essa tabela nutricional eu quero que você escolha qualquer alimento, tá? Diga para mim qual é o alimento. E aí você vai responder essas 3 perguntinhas em relação à tabela nutricional desse alimento. Então faz o print aí que eu vou explicar de novo. Foi. Por exemplo, eu escolhi essa tabela nutricional aqui. Vou responder. Qual nutriente em maior concentração? Pô, eu vou ver aqui. E
22 gramas de carboidrato, é o que está em maior concentração. Qual é a função desse nutriente? Qual é a função do carboidrato? Vou voltar lá na aula para eu ver a função desse cara, tá? Quais sais minerais estão presentes nessa tabela? Se não tiver, você bota, não tem sais minerais, tá? Mas pega essa tabela nutricional que é interessante para a gente ver do que os alimentos são ricos, tá bom, gente? Então você faz essa atividade aqui da TEA 4 e também essa da 5, copia, responde no seu caderno, tira uma foto e manda para mim. Como você vai mandar? Lá pelo sala de aula. Dá um pause aqui agora, porque tem todo o passo a passo de como que você vai mandar para mim essa atividade. Ótimo. Já que você já leu, você já aprendeu como é que manda, tá bom? Como você pode entrar em contato comigo para perguntar qualquer coisa? Você pode mandar um e-mail para mim, tem meu e-mail aqui. Você pode me mandar mensagem lá no meu Instagram, se não segue, me siga nesse momento, @profthalesbrand, estou respondendo por lá. E também na própria atividade aqui do sala de aula, você pode escrever um comentário para mim. Você escreve um comentário, eu vou ver o que está acontecendo, a sua dificuldade, e aí eu respondo, tá bom? E-mail, Instagram ou pelo sala de aula, certo? Gente, é isso. Muito obrigado pela aula de hoje. Veja quantas vezes for necessário essa videoaula, anota no seu caderno, tá? Lembrando que essa matéria não tem no livro, que a gente está fazendo extra. Então você tem que anotar isso no seu caderno. Quando a gente voltar presencial, eu vou cobrar isso de você, tá bom? No mais, um grande beijo, estou morrendo de saudade. Fui!